Um grupo de pessoas aparece à porta da casa, o homem loiro a sorrir, dizendo que finalmente encontraram a casa que procuravam. O líder do gangue informa-o rudemente que este é o mundo do apocalipse e que não há lugar para o mundo civilizado, segurando um taco de golfe nas mãos. A menina pediu para não ser julgada por escolher ser forte porque é apenas uma mulher fraca. O tipo caído no chão gritava de medo, sem perceber o que todos queriam dele. O loiro bateu-lhe com o cacete. Era glacial. 28 semanas depois. A natureza humana também está congelada neste gelo. Alguém está a caminhar pela neve com botas pesadas com pontas, deixando pegadas para trás. As bochechas, o cabelo e algumas partes do corpo dessa pessoa já estão geladas. Caminha com dificuldade pelo gelo e pela neve que tomaram conta de tudo o que o rodeia. Exalando uma enorme nuvem de vapor, o jovem de óculos olhou em redor. Parecia que este local ainda estava inexplorado. A comida e o combustível, que antes eram fáceis de obter, tornaram-se recursos extremamente valiosos nos tempos atuais. O gelo parecia bastante espesso. Levantou-se e olhou para baixo pensando que o gelo suportaria o seu peso. De repente, algo de estranho começou a acontecer. Tudo tremeu. Sentiu o gelo sob os seus pés a rachar e a partir-se. Seria um sismo? Mas como seria possível? Por que agora? O gelo começou a desfazer-se. Este mundo congelado. É como se Deus nos estivesse a dizer que a humanidade é tão frágil como o gelo fino e muito vulnerável. Com uma reação repentina e rápida, sacou de uma picareta e tentou bater com ela no bloco de gelo para se firmar. Tudo o que conseguia pensar era em garantir que não se partia. Agora a sua vida dependia disso. O Kirk atingiu o alvo, mas mesmo assim não conseguiu amortecer a queda, pelo que abrandar não iria resultar. Neve, gelo e o jovem voavam rapidamente para baixo, diretamente em direção a um edifício que estava lá embaixo. Havia muita neve lá embaixo. Se não fosse neve, mas gelo, o tipo teria certamente morrido de cair daquela altura. Que sorte a dele! De repente, repara em algo enorme e branco, com 4 olhos e presas enormes. Esta criatura é chamada de pele branca e alimenta-se de humanos. Tive sorte em sobreviver à queda, mas, olhando em frente, o tipo apercebeu-se. Esta sorte não vale a pena. Correu com todas as suas forças para longe do monstro, para onde quer que os seus olhos alcançassem. Tudo tremeu. O monstro correu atrás do sujeito a toda a velocidade. Quase não havia hipótese de escapar. É um desastre. Talvez seja este o seu fim, pensou o sujeito enquanto a pele branca o alcançava. Só restava um bocadinho e seria azar. De repente, ouviu-se um estalido e um grande pedaço de gelo do tamanho de um bloco, pendurado diretamente por cima do monstro, começou a cair. O bloco de gelo, a alta velocidade, atingiu diretamente a cabeça da pele branca, perfurando-a. Talvez o barulho tivesse feito com que as estalactites se soltassem. Mesmo assim, salvou-lhe a vida. Ouviu-se um forte estalido. De repente, outros blocos começaram também a cair e a ruir. O jovem só queria relaxar quando, de repente, a situação começou a ganhar força e tornou-se ainda mais perigosa. O único pensamento que lhe passou pela cabeça quando se virou e viu o que estava a lhe acontecer foi que era muito mal. Tudo estava a cair e a desintegrar-se com estrondo. A neve do topo dos aglomerados espalhava-se em pilhas pesadas para baixo. O tipo que pensava ter ultrapassado todas as ameaças foi atingido por uma avalanche. Parecia-lhe que ali seria o fim da sua viagem, que ali seria enterrado vivo, estava quase resignado a isso. A neve e o gelo preenchiam todo o espaço onde existia um caminho de retirada há pouco tempo. Uma criatura brilhante que apareceu do nada parecia pedir ajuda. Clarões, faíscas, relâmpagos, algo como uma corrente elétrica atingiu o sujeito. Sentiu algo invulgar que passou por todo ele, uma energia inexplicável. O jovem não se apercebeu exatamente do que tinha acontecido, levantando-se do monte de neve como se nada tivesse acontecido. Uma estranha marca foi deixada no pescoço do menino, que emitiu uma luz azul. Mo estava lá fora há muito tempo, estava na hora de ele regressar. Ele não voltaria hoje de mãos vazias. Uma barra de chocolate fora encontrada nos montes de neve, uma pequena vitória. Um edifício alto, congelado ao ponto de formar gelo na sua superfície. Um jovem parado lá ao fundo retirou a tampa do esgoto que dava para uma passagem subterrânea. Era o único caminho que restava para casa no momento. Com a tampa retirada, o rapaz baixa uma corda comprida para descer.
Não há como dizer quanto tempo durará esta vida. Pessoas a gelar em tendas. Comparada com o mundo exterior, a situação no edifício também é bastante má. Quando o desastre aconteceu, muitas pessoas ficaram retidas neste edifício, sem condições para sair ou arranjar provisões. Guy não conseguia imaginar o que todas aquelas pessoas fariam quando os mantimentos escasseavam. Nas realidades atuais, ninguém poderia garantir que não sairiam da linha. Um longo corredor, sem ninguém à vista no horizonte. As patrulhas ainda não começaram hoje, e isso agrada a Mo. E eis que surge a tão esperada porta. O jovem corre para casa a toda a velocidade. Uma linda rapariga loira com o cabelo apanhado em dois coques saltou para ir ao seu encontro à porta. O nome da rapariga era Xiaoming. Correu em direção ao rapaz de braços abertos e ficou claramente feliz por vê-lo. O menino ficou muito surpreendido ao ver que a porta estava destrancada e perguntou a Xiaoming por que é que não estava trancada. A menina disse com um sorriso que só queria vê-lo logo, abraçando o rapaz com força. Xiaoming ficou indignado, dizendo: ele também não a queria ver logo? Mas o rapaz, envergonhado, admitiu que queria tanto como ela. Mesmo assim, a porta deveria estar trancada. O rapaz manifestou a sua preocupação, enquanto Xiaoming se ressentia de que a rapariga fosse mais importante do que uma porta qualquer. O rapaz pegou na barra de chocolate que tinha encontrado antes e estendeu-a à rapariga. Perguntou perplexa o que era, mas logo percebeu que era chocolate. Xiaoming esboçou um sorriso, beijando o rapaz e agradecendo o troféu. Ela perguntou se aquela barra de chocolate era a única que o rapaz tinha, e ele disse que a tinha apanhado com muita força, que podia ser comida. Aconselhou Xiaoming a comer rápido enquanto tinha oportunidade. A menina fez beicinho e apertou a barra de chocolate nas mãos com tanta força que esta se partiu. O jovem sentou-se perto da lareira, observando o fogo, pensando em tudo o que tinha acontecido. Não conseguia encontrar comida decente há dias, o que era uma pena. Antes tentaram plantar sementes juntos, mas nada germinou. Se alguém comer as sementes, deixa de haver esperança. Mas se continuasse assim, toda a gente ficaria louca. Se a carne do monstro não estivesse envenenada, as pessoas no edifício não teriam de viver em inanição supervisionada. Pelo menos a gordura destes monstros é muito boa como combustível e queima na perfeição. Pensando no facto de que não morreriam congelados neste mundo gelado, de repente repara na data no seu despertador. Hoje é Dia dos Namorados. Tinha se esquecido completamente, e não é de estranhar que, nestas condições, colocando-se em perigo todos os dias, consiga esquecer-se de qualquer coisa. Quando estava prestes a pedir desculpa a Xiaoming por se ter esquecido do feriado, de repente descobriu que ela tinha desaparecido algures. Ouviu-se bater à porta numa determinada ordem. Era o sinal de Xiaoming. Mas por que é que ela saiu de casa? O rapaz sinceramente não percebia o que ela estava a fazer. A porta abriu-se. De um canto, um morcego voou na direção do jovem, que não conseguiu reagir rapidamente e caiu no chão. Um golpe forte na cara. Um homem chamado Lu Delong sorriu e desejou Feliz Natal ao menino de forma sarcástica. O homem estava visivelmente satisfeito consigo próprio. Apenas perguntou se o rapaz estava surpreendido por terem vindo para contentamento do seu coração. Xiaoming começou a gritar alto que o homem tinha escondido toda a comida e que queria enganá-la com um pedaço de chocolate. A menina continuou a gritar alto com o rapaz e acusou-o de trazer uma mochila cheia de ar. O loiro pegou num taco de golfe e bateu com toda a força no chão. Disse que tinha pena do jovem como ser humano. Disse que este era um mundo de apocalipse e que ali não havia lugar para a paz civilizada. Que rapariga iria atrás de alguém que não a sustenta? Os homens fracos têm apenas duas escolhas. Ou dependem dos fortes, ou tornam-se presas dos fracos. Era esta a mensagem que o bandido tentava transmitir ao sujeito. O homem tem apenas uma condição. Deve abdicar de toda a sua alimentação. No entanto, não sabia o que fazer nesta situação, pois aquela barra de chocolate era tudo o que tinha conseguido para alguns dias. O homem agita o seu cacete e diz que, como o sujeito se recusa a depender dos fortes, se tornará presa dos fracos. Soco. O gajo não quer desistir, mas não desta maneira. É a última coisa que ele quer fazer. Ele quer viver. De repente, tudo mudou. Há uma espécie de escritório nas proximidades. O jovem recupera a razão e abre os olhos. Grita bem alto o nome daquele homem loiro e levanta-se da mesa. Mas o que está a acontecer?
Como é que isso aconteceu? Onde estão Ludelong e Xiaoming? Por que é que ele ainda está vivo e completamente ileso? O próprio sujeito não conseguia encontrar as respostas às suas perguntas. A cidade parece normal, sem gelo e neve. 28 horas após o início da era glaciar global. Ele ressuscitou mesmo, não é uma ilusão. Tudo está em custar a acontecer de verdade. Mas ressuscitou precisamente quando estava a trabalhar horas extra, rodeado de muitos relatórios inacabados. Que ironia. Simplesmente não é claro por que razão é exatamente necessário trabalhar horas extra, como se o corpo o fizesse instintivamente. Passadas 24 horas da era glaciar global, a cidade parece estar a funcionar normalmente. Os protestos continuam na cidade de Queens. O departamento de polícia mobilizou todas as forças para manter a ordem. Toda a elite de Manhattan se divertiu numa festa exclusiva. Os gangues de Brooklyn continuam a agir desenfreadamente nas ruas mais sujas. Ninguém na cidade sabe o que está para vir, exceto um homem que teve a sua oportunidade. Toda a gente tira fotografias da aurora boreal, pensando apenas que é bonita. Mas, no entanto, é um sinal de uma era glaciar que ninguém suspeitava que fosse verificar. A única pessoa que poderia ligar a um rapaz numa altura destas é uma rapariga loira frívola. A mesma Xiaoming, namorada de Mo, que optou por ficar do lado dos bandidos. Ficou simplesmente deslumbrado com a sua beleza. Por causa da forma como ela agiu, ele decidiu acabar com aquilo agora mesmo. Assim que a chamada começou, Xiaoming falou imediatamente sobre a aurora boreal. Depois disso, ela disse que tinha gasto todo o dinheiro do cartão de crédito e pediu um empréstimo. Ao que Mo apenas lhe disse para não ligar mais e que estavam a terminar. Xiaoming tentou perguntar o que tinha acontecido e por que é que Mo estava a agir daquela forma, mas o rapaz desligou a chamada. Depois disso, sem qualquer hesitação, apagou o contacto da rapariga do seu telefone. Esta era a sua segunda oportunidade, uma oportunidade de fazer a coisa certa. Seguiu em frente rapidamente, contemplando as suas ações futuras. Todas as mulheres que pudessem fazer mal a Mo seriam congeladas no gelo do apocalipse vindouro. Brooklyn. A cidade à noite com a aurora boreal como pano de fundo. É realmente linda. Outra oportunidade. E desta vez o rapaz sabe exatamente o que é preciso fazer e vai conseguir preparar-se bem. Numa vida passada, ou melhor, num ciclo anterior, nas 24 horas antes da era glaciar, a temperatura começará lentamente a descer até o ponto de congelação. Faltam apenas 28 horas para o mundo congelar. À medida que a temperatura desce, as pessoas começarão a aperceber-se do problema e, em breve, a sociedade mergulhará no completo caos. Moi ainda tem algum tempo para reunir mantimentos, mas falta apenas 1 hora para algum tipo de incursão na cidade. E, para além dos habituais mantimentos, no caos que se instalou, precisa de algo que o ajude a defender-se, como uma arma, por exemplo. Os polícias que por ali passavam acharam que havia algo de errado com o rapaz, e este pareceu suspeito. Um polícia saiu do carro e gritou para o rapaz ficar parado e não se mexer. O seu jovem parceiro juntou-se a ele gritando, "Mãos para cima!" E juntos correram em direção a Mo com armas em punho. O jovem companheiro comunicou via rádio que tinham localizado o suspeito do roubo. O bairro é realmente perigoso, pois confundiram Mo com o assaltante. Perguntaram o que o sujeito escondia, ele levantou as mãos e tirou um telemóvel do bolso. Percebendo que já não há tempo no cronômetro, o herói percebe que não pode perder tempo com os polícias agora. O sujeito apenas espera que depois da busca o soltem e que tudo acabe. Por isso faz pacientemente o que os polícias pedem. O polícia mais velho ensina ao novato que não é boa ideia abordar o suspeito, é perigoso. O mais novo exigiu que Mo lhe mostrasse o conteúdo da sua mala, retirando de lá todos os seus pertences. Mo soluçou, tentando explicar que era apenas um funcionário comum de uma empresa comum. Começou a pegar no telemóvel, mas o polícia confundiu-o com outra coisa. Um colega mais novo gritou em pânico que o sujeito tinha uma arma e apontou-lhe a arma. Ouviu-se um estrondo forte e a bala voou rapidamente em direção ao alvo. Passou a voar por vistas da cidade, edifícios, estradas e pela aurora boreal que toda a cidade estava a admirar. A sua segunda oportunidade de continuar a viver terminaria ali? Não, assim não, ele não vai desistir. Mo quer viver. Uma onda de energia, tão forte como um choque elétrico, percorreu todo o corpo do sujeito. Um brilho azul apareceu em redor de Mo,
enquanto a bala disparada pelo polícia continuava a voar na sua direção. Os polícias não se aperceberam do que estava a acontecer. Estavam tomados por um terror inexplicável. O tipo, por outro lado, conseguia agora ver a bala claramente. Conseguia vê-la mesmo a uma grande distância. O tempo parece ter parado. Algo realmente incrível acontece. Desvia-se da bala no último instante. Não parece uma ilusão. O polícia está encharcado. Moe grita que o polícia vive do dinheiro dos impostos e agora baleou o contribuinte. Vencido pelo tempo, Moe decidiu prosseguir com a ideia de que não tinha tempo a perder com um idiota como aquele. O polícia disparou outro tiro contra o rapaz, sem saber o que mais fazer numa situação destas. O estojo da bala cai com estrondo e atinge o chão, e ouve-se um estrondo metálico. Como que por magia, Mo correu a alta velocidade até ao jovem polícia e atingiu-o no rosto com toda a força. Voou para trás, bem longe. O seu colega mais velho parecia não ter percebido completamente o que estava a acontecer. Quando se virou, tremendo de medo, viu o corpo do seu parceiro pressionado contra a pedra. O homem gritou de medo e incompreensão do que estava exatamente à sua frente e do que tinha acontecido em geral. Mo, rodeado pela energia azul, continuou a caminhar firmemente em frente sem parar. Ele próprio não compreendia exatamente o que tinha acontecido, mas ainda não tinha tempo para lidar com isso. Precisava de seguir em frente. Afinal, a cidade, que estava coberta pela aurora boreal, em breve se transformará num deserto de gelo sem vida. Um oficial superior comunica pelo rádio que o seu colega foi ferido e que o suspeito fugiu. A pistola de serviço também foi perdida. O homem repetia a mensagem várias vezes. O flash de energia azul viajou cada vez mais longe da cena a uma velocidade vertiginosa. Moy voava por ruas e estradas, percorrendo grandes distâncias em segundos. Correu para casa porque não sabia mais para onde ir depois de tudo o que tinha acontecido. Agachou-se no chão, tentando recuperar o fôlego e recuperar os sentidos. Memórias frescas fervilhavam na sua cabeça. Moy continuou a pensar se o que tinha acontecido era real e como conseguiu fazer aquilo. Sacou da arma que tinha pegado enquanto o oficial superior estava em choque. Apontando a arma para si próprio no espelho, perguntou-se se deveria tentar novamente. Tiro. Um som ensurdecedor e uma cápsula de bala a voar. O sujeito não hesitou minimamente. Brilho azul novamente. O tempo passou mais devagar. Mo concentrou-se na bala. O sujeito moveu-se a uma velocidade tremenda. Uma névoa azul engoliu tudo à sua volta. A bala foi parar a palma da sua mão. Mo estava convencido que tinha ganho superpoderes, mas por pouco, apareceu-lhe gelo no corpo. Talvez se devesse à elevada velocidade que o jovem conseguia agora utilizar. Tal como um avião supersônico, esta potência estava diretamente relacionada com a velocidade. Considerando o que Mo já sabe sobre o futuro, este superpoder ajudá-lo-ia a manter-se um passo à frente. De repente, bateram à porta. Mas quem poderia ter chegado tão tarde? Era a dona do apartamento. Parece que ela ouviu um barulho no apartamento e decidiu verificar o que se passava. A mulher perguntou logo se era o som de tiros. Parece que o gajo vai meter-se em sarilhos agora. Respondendo a uma mensagem da TV, o rapaz disse que era de lá que vinha o som, mas o comando estava avariado e não conseguia mudar. A TV estava a noticiar um assalto a uma loja de conveniência. A segurança aqui é péssima. Mo agradeceu à proprietária, a senhora Feng, pela preocupação enquanto a acompanhava para fora do apartamento. Ela apenas o aconselhou a não exagerar no trabalho. A porta do apartamento 409, onde Mo vivia, fechou-se. Agora havia assuntos importantes para pensar. A questão das provisões estava na ordem do dia. Como poderia ser resolvido este problema? A dona da casa referiu o supermercado mais próximo, que teria certamente tudo o que é necessário para sobreviver. Era tempo de sair e fazer mantimentos. Agora Mo tinha um objetivo concreto. A vendedora Gira estava claramente a sentir-se cansada. Havia câmaras por toda a loja, mas isso não incomodava muito o sujeito naquele momento. O principal agora era reunir mantimentos. Ao aproximar-se das prateleiras da loja, fez rapidamente um balanço do que precisava. Depois voou à velocidade da luz, pegando no que precisava no caminho, passando por todas as prateleiras e montras. Tudo aconteceu tão rápido que a menina nem se apercebeu que algo se passava enquanto bocejava. De repente, a própria caixa registradora começou a imprimir um cheque enorme, exatamente com vários metros. A vendedora olhou para o cheque, que ainda estava a ser impresso,
sem previsão de término. Alguém estava a fazer compras naquele momento? Mo deixou um recado no recibo. Pediu à rapariga para ir para casa e não ter medo. O vendedor não percebeu o que estava a acontecer. Primeiro um assaltante, agora um lunático também? Dia estranho, pensou a rapariga. O tipo de cabelo verde e óculos estava armado. Outro entrou com ele. O de cabelo verde pediu desculpas sarcasticamente e colocou a arma na cabeça da pobre vendedora. Gritou que agora era tempo de roubar, imaginando-se um rúfia. No entanto, isso não iria acontecer hoje, pois Moe apareceu à porta da loja e ouviu os ladrões a gritar ao longe. A arma, bem como o corpo do sujeito, estavam cobertos por uma camada de gelo, e havia vapor a fluir em redor. Algo muito alto e frio apareceu de repente à porta da loja. O segundo ladrão olhou para a porta em choque e disse ao seu parceiro para fazer o mesmo. Um monstro com muitos olhos e dentes no corpo entrou na loja. Ficou muito frio. O tipo de cabelo verde claramente não estava à espera disto. Quando viu o monstro, ficou apavorado. O sujeito com a arma começou a disparar sobre o monstro em pânico, bala após bala. No entanto, as balas simplesmente atravessaram o monstro sem lhe causar qualquer desconforto. Os rapazes perceberam que o monstro era invulnerável. A criatura estendeu os braços para agarrar o homem de cabelo verde. A enorme palma agarrou o assaltante por inteiro e arrancou-o do chão. A menina entrou em pânico e pegou no telemóvel a tempo de registrar o que se passava diante dos seus olhos. O vídeo chegou à esquadra da polícia. Acompanharam a situação pela tela do telemóvel. Um oficial subalterno disse que isto tem sido comum ultimamente. Parece que acabou? Não, parece que é uma mensagem de emergência do governo. O polícia diz que um alarme disparou. Os sistemas de som começaram a transmitir algum tipo de sinal. Todos perceberam que algo tinha acontecido. Moy apareceu à porta do Departamento de Segurança Interna com uma nuvem de vapor à sua volta. O tipo olhou pela janela e percebeu que o momento tinha chegado. Tinha começado. O sistema de alerta estava a transmitir um sinal por todos os canais. As autoridades pediram para não sair de casa, fechar todas as janelas e portas e não sair de casa em circunstância alguma. A vaga de frio aproxima-se lentamente. O primeiro a ser atingido foi o Brooklyn. Edifício 58, em Bairro Novo, apartamentos comuns. Estamos a receber sinais do Departamento de Segurança Interna. Os agentes especularam sobre o que levaria a segurança interna a intervir. E agora que estavam envolvidos, qual a gravidade do sucedido? Uma rapariga de avental médico fuma um cigarro enquanto um alerta de segurança gira no seu telefone. Sem contratempos desta vez, pensou Mo. Agora já sabe exatamente o que fazer. Um homem com um casaco de peles dá uma passa no cigarro e pergunta aos seus subordinados se o refém está pronto para conversar. Um sujeito de cabelo azul e nariz ferido encosta-se à parede, dizendo que não sabe de nada. Tem as mãos amarradas e está sem roupa alguma. Um homem com um cigarro pergunta-lhe sarcasticamente se as suas palavras são verdadeiras. Aparentemente, a resposta já é conhecida de antemão. Mostra o telemóvel com a publicação do rapaz nas redes sociais. A foto mostra-o na mesma divisão que a menina, inconsciente, provavelmente sob o efeito de alguma substância. É filha do patrão. O tipo estava a chorar e a jurar que não sabia de nada, enquanto o homem fumava um cigarro calmamente. O bandido comenta que este sujeito só pode esperar a misericórdia de Deus. Puxou o braço do rapaz com força e colocou-o em cima da mesa enquanto o rapaz ferido gritava de medo. Esfaqueamento. O homem contou algo que lhe pareceu dedos com um sorriso. 1, 2, 3, 4, 5. O que fazer com este rapaz agora? Era exatamente essa a pergunta que o tipo do gangue tinha feito a Luo. O gangster ordenou-lhe que encontrasse uma caldeira e atirasse o sujeito lá para dentro para pagar o seu pecado. A mala caiu. Os homens que a transportavam desejaram-lhe apenas que descansasse em paz. O tipo de chapéu perguntou-se: e se a caldeira explodir? Parece bastante velha. Mas o outro tipo apressou-o, dizendo que o irmão Luo estava à espera deles. Algo está errado. O primeiro bandido olhou com medo para a caldeira. De repente, houve uma explosão. A caldeira estilhaçou-se e atirou o bandido para longe. O homem ruivo foi ajudar o colega, dizendo que tinha tido azar, mas o rapaz de chapéu estava obviamente a pensar noutra coisa. Ao mesmo tempo, Mo já estava a ultimar as suas estruturas para fornecer sustento. Ele estava a aparafusar um parafuso na estrutura.
Suspirando de alívio e sentando-se no chão, rodeado de caixas de mudas de plantas, terminou a estrutura para o cultivo das plantas. Com estes mantimentos, conseguiria aguentar bastante tempo sem ter de sair de casa. Mas nem isso era suficiente, precisava de arranjar mais. Os mantimentos vão acabar, por isso a autossuficiência estável é a chave no momento. O objetivo de Mo é um quarto que o abasteça completamente. O congelamento já dura há quase 1 hora. O Moi precisa de acelerar um pouco. Desta vez, a vida dele depende do tempo. Alguém bate à porta, mas não se sabe quem poderá ter sido trazido tão tarde, principalmente nas circunstâncias atuais. Agora o tipo tem uma sensação de déjà vu ao abrir a porta do apartamento. Havia um segurança parado à porta. Pediram desculpa por estarem a distrair a atenção naquele horário. O sujeito perguntou ao oficial superior o que se passava e o que os fez vir ali àquela hora. Disseram no ar que a temperatura lá fora tinha descido repentinamente e que o aquecimento não estava a funcionar. Os guardas estavam com medo que as pessoas não prestassem atenção, por isso vieram pessoalmente avisar os moradores. Algo semelhante aconteceu na semana passada. Nessa altura, o aquecimento estava avariado e não tinha sido reparado. Quando o tipo decidiu reparar o que estava partido, já estava completamente destruído. Não pode cometer um erro destes, principalmente agora que precisa de corrigir tudo o mais rápido possível. Mo pediu para ser levado à sua casa, dizendo que conseguiria arranjar tudo sozinho. A porta do apartamento número 409 bateu com força. O local andava lotado ultimamente. Os guardas perguntaram para onde ia o sujeito, e ele perguntou se a sala da caldeira era por ali. Os guardas disseram que a sala da caldeira desta casa ficava no subsolo, pelo que teve de descer até a cave. Mo lembrou-se da senhoria. A senhora Feng tinha mencionado. A sala da caldeira deveria ser no andar de cima. O rapaz já pensava que se tinha enganado, mas ficou alerta e foi muito cuidadoso. Os guardas e o rapaz chegaram ao local. O guarda mais velho comentou que estava realmente muito frio na cave. Moir achou que a névoa parecia um pouco suspeita, enquanto o guarda começou a perguntar-lhe qualquer coisa. Moy fez alguma manipulação e tocou na estrutura metálica da caldeira. Havia um estranho líquido azul no metal, e também caiu nas mãos do sujeito. O guarda júnior perguntou se estava tudo bem, se havia algum problema. De repente, algo que parecia um monstro começou a crescer rapidamente e a aumentar de tamanho. O guarda sênior estava encharcado de terror, sem compreender o que estava a te acontecer. O monstro não identificado tinha crescido até um tamanho enorme. No meio do corpo, tinha uma boca enorme. Mo sabia que tinha de fazer algo a respeito. Decidiu usar o seu superpoder. A toda a velocidade, com toda a força que tinha, o rapaz correu para proteger o seu conhecido. Aconteceu mesmo a tempo, porque o monstro estava prestes a agarrá-lo. Mais um segundo e o velho Joe podia ter perdido a cabeça, mas Mo chegou a tempo. A porta que dava para o patamar continuava aberta. Enquanto o tipo se estivesse a mover a essa velocidade, eles teriam uma chance de escapar. Algo não parecia ter corrido como planeado. O monstro estava rapidamente a alcançar o sujeito. Mas Mo não percebia como é que o monstro conseguia acompanhá-lo, uma vez que tinha uma capacidade de velocidade muito elevada. Talvez porque estava a carregar o velho Joe, a sua velocidade diminuiu. O rapaz pediu sinceras desculpas ao conhecido, mas tinha algo perigoso para fazer. Mo foi obrigado a atirar o guarda através dessa porta para o salvar. Atirou-o com toda a força que pôde. Era perigoso, mas não havia outra saída. O guarda saiu a correr a toda a velocidade pela porta. Tudo estava a acontecer tão rápido que ele nem se apercebeu de nada. Mas o importante é que resultou. O seu corpo voou a uma velocidade tremenda durante toda a distância e para fora da porta. Entretanto, Moy continuava em perigo, pois o monstro já estava muito próximo. O monstro alcançou o sujeito e estava perto o suficiente para o comer. Mas, milagrosamente, isso não aconteceu. O sujeito, respirando pesadamente, pensou no que fazer a seguir. Estava exausto, mas não podia desistir agora. Um monstro branco com um enorme monte de olhos, respirando com dificuldade, murmurava algo assustador. Parecia estar relacionado com o guarda. Pelo menos era o que o tipo pensava. Mas por quê? Mo só percebeu que tinha de descobrir logo o que estava a acontecer. Quando carregava o velho Joe às costas, o monstro conseguiu alcançá-lo, mas quando o largou, tudo mudou imediatamente. Mas agora, sem ele aos ombros, era mais rápido do que aquele monstro enorme e terrível.
mas questionou-se se poderia haver alguma condição que tornasse as suas capacidades ineficazes. O monstro continuou a perseguir o sujeito. Quando estava prestes a atacar, Mo lembrou-se finalmente da sua força. O que se podia saber com certeza era que esta condição nada tinha a ver com o monstro. Então, provavelmente deve estar relacionado com o velho Xiao ou algo do gênero. Quando Mo o atirou, algo de estranho aconteceu. Uma energia semelhante emanou dele quando usou o seu superpoder antes. Havia pedrinhas por todo o lado. De repente percebeu qual era o problema. No passado, quando as pessoas enfrentavam monstros, não tinham qualquer hipótese de sobreviver. E quando os veem, só pensam em fuga, com medo e pânico na mente. É completamente diferente agora. Se o seu palpite estivesse correto, a antiga presa também se poderia tornar o caçador. Mu pegou numa pedra do chão e colocou-a na palma da mão, enchendo-a de energia. Reuniu todo o seu poder e lançou a pedra em direção ao monstro a uma velocidade tremenda. O seu palpite revelou-se correto. Era exatamente como ele pensava. A sua habilidade só funciona em alvos cobertos de energia. Enquanto estiverem cobertos de energia, pode acelerar. Com a aceleração, a energia cinética dos objetos aumenta. Até mesmo uma pequena pedra acelerada até certo ponto poderia ter o poder de um canhão eletromagnético, e essa pedra atingiria o alvo com uma precisão e uma força tremenda. Algo correu mal. Um líquido azul escorreu dos olhos e do nariz de Mo. Havia também um líquido azul no braço do sujeito. Ele presumiu que fosse sangue. Os olhos continuaram a encher-se desse líquido. O sujeito sentiu-se muito mal, com náuseas. No mesmo local, caiu sem forças no chão frio, já coberto de gelo e neve. Tudo o que conseguia pensar naquele momento era em como estava frio. O velho resgatado apareceu à distância, Mo tentou chamá-lo. O guarda que tinha sido resgatado recentemente pelo sujeito gritava-lhe para manter os olhos abertos. Algumas pessoas estavam a informar-se de que havia um vento insuportável lá fora e que o rapaz não poderia ser levado para o hospital. As portas estavam geladas e não resistiriam à queda de neve. Precisamos de encontrar algo para bloquear as portas, senão todos morrerão de frio. O homem ordenou que fossem à sala da guarda e ligassem o aquecimento. O guarda tentou explicar à dona da casa o que tinha acontecido, mas esta apenas respondeu que precisava de subir e encontrar Xiaozhou. Uma silhueta familiar caminhou ao lado do guarda. Perguntou desculpando-se por incomodá-lo. Uma rapariga de bata estava ao lado do guarda que tinha sido salvo do monstro. Ela pediu ao homem que visse o que se passava lá fora, em vez de se preocupar com o paciente. Com aquela temperatura corporal, ele ainda está vivo. A rapariga mencionou a alcunha de rapaz criogênico. Esse nome parece ter lhe sido dado por testemunhas do incidente. A menina está a gravar as suas notas num gravador. Registro 409, doente do sexo masculino, dos 20 aos 25 anos, com suspeita de sintomas de envenenamento. Sinais vitais anormais. Temperatura corporal a rondar os 10 graus Celsius, mas pulso e reflexos nervosos sem anormalidades. Um fenômeno verdadeiramente surpreendente, pensou a menina. Este caso parecia interessá-la muito. A centrífuga emitiu um sinal de que tinha terminado. A separação do sangue foi concluída. Interessante. Parece que a menina nunca tinha visto nada assim. A aparência do sangue antes da centrifugação não é diferente do normal, mas depois separam-se algumas impurezas azuis. A análise ao sangue demorará algum tempo. O médico continua a observar as características externas do paciente. Se não olhar com atenção, pode confundir com veias, mas é mais como uma reação alérgica. De repente, como se tivesse levado um choque elétrico, o rapaz abriu os olhos e saltou do beliche. A rapariga olhou para ele com total indiferença, notando que estava acordado. O rapaz começou a perguntar o que tinha acontecido. O médico apenas aconselhou friamente Mo a não se mexer naquele momento. Ele pergunta, perplexo, quem é ela? Ela sorri e acende uma fogueira com um isqueiro para acender um cigarro. O médico sem licença mais comum? Não parece muito tranquilizador, mas, na falta de alternativa, serve. A menina não quis revelar o seu nome. Apenas pediu para ser chamada de Dr. Zhou. O médico perguntou com grande curiosidade sobre como é que o rapaz tinha ido parar exatamente àquela situação. A doutora Zhou admitiu que nunca tinha visto tais espécimes antes na sua vida, e pediu-lhe que contasse o que tinha acontecido na cave.
A rapariga admitiu que agora estava muito interessada no rapaz. Com que propósito exatamente? Não é difícil adivinhar. Brooklyn. A temperatura no exterior é de menos 29 graus Celsius, continuando a descer. A temperatura corporal mais baixa é de 13 graus e 7 décimos. Esta é a temperatura mais baixa alguma vez registrada na vida de uma pessoa. Com esta temperatura, as células do corpo começam a decompor-se. No entanto, temperaturas abaixo dos 32 graus podem levar à fibrilhação auricular. Isto é chamado de hipotermia. As meninas tiraram o termômetro que estava na boca de Mo, dizendo que o tempo tinha passado. Acrescentou que o rapaz também poderia verificar as medidas. Era um milagre que ainda estivesse vivo. 11 graus e 5 décimos era uma temperatura incompatível com a vida. O tipo perguntou-se se era por causa da sua habilidade. Poderá ser perigoso e piorá-lo? No entanto, não havia tempo para pensar nisso agora. Era preciso acabar com tudo isto rapidamente. A menina segurava o cigarro entre os dentes, relaxada e calmamente, dando novas passas. O pé de Mo toca no chão, mas ao entrar em contato com algo molhado, afasta-se na outra direção. O rapaz sente como se estivesse a ter uma sensação de déjà-vu. O médico diz que está muito fraco neste momento, mas ela não se importou muito com isso. A rapariga parecia já ter adivinhado o que se estava a passar com ele. Ela não queria rodeios, por isso perguntou-lhe diretamente se ele tinha superpoderes. Ele ficou surpreendido. Como é que ela adivinhou? É assim tão óbvio? Ou será que ela sabe mais? Moy não tem tempo para falar com ela agora. Ele pergunta-lhe se ela decidiu brincar aos médicos. Ao que o Dr. Zhou responde que ela não deve ser subestimada de forma alguma. O rapaz percebeu que, assim que recuperasse, deveria sair imediatamente daquele lugar e continuar com o plano. A médica, fumando um cigarro, pergunta se o doente está bem. Ela percebe que ele se está a sentir mal novamente. Não importa o quanto o rapaz tente, não consegue usar os seus superpoderes agora. Dada a experiência anterior, sabia que a situação estava prestes a começar. Precisava de se recompor e fazer alguma coisa. Uma silhueta familiar entrou calmamente no consultório médico. O homem era um líder de um gangue de cabelo branco que Mo já conhecera. O homem disse que precisavam de ver o que o doutor Zhou lhes iria mostrar. A porta do escritório número 509 fechou-se. Algo estava prestes a acontecer. A rapariga continuou a fumar calmamente. O rapaz, por outro lado, sentou-se no chão e não sabia o que esperar. O rapaz gritou por não perceber o que estava a acontecer ao seu redor naquele momento. Zhou apertou o cigarro entre os dentes, mesmo ela já tendo percebido que estava em apuros. Ela estendeu a mão para o rapaz, oferecendo-se para o ajudar a levantar-se. Moy perguntou-se o que estava a acontecer lá fora. O médico disse que compreenderia se pensasse nisso por conta própria. O rapaz pediu-lhe de imediato que explicasse a situação. A rapariga não se importou de lhe contar o que sabia. Ela colocou lentamente a mão no ouvido dele e disse-lhe calmamente que se ele queria viver, precisaria de fazer o que ela dissesse. Ela disse-lhe para fechar os olhos e fingir que estava morto. O menino obedeceu, pois não tinha outra hipótese. Alguém carrega no botão para abrir as portas, mas era isso mesmo que o Dr. Zhou estava à espera. A silhueta de um homem conhecido entra no escritório. É Lu Delong. Mo vai encontrá-lo no futuro que já vimos. Pediu-me para perdoá-lo por incomodá-lo. Vira-se para a médica, e esta responde com uma pergunta sobre o que já precisa. O homem perguntou se podiam entrar e, se a médica não se importava, deixou-os entrar. Moy continuou ali deitado, sem se mexer, fingindo estar morto. O homem loiro sabia que o rapaz do apartamento 409 estava ali e mostrava interesse por ele. O líder sorriu e disse que lamentava que o sujeito tivesse falecido. Em Brooklyn, a temperatura continuou a descer rapidamente. Já são 40 graus Celsius negativos. Sala da caldeira. Dois colegas de trabalho discutem que um dos bandidos costumava observar o pai a acender a caldeira quando era mais novo e achava que não conseguiria ser tão bom como ele. Mas agora, olhando para trás, percebe que o pai, antes que pudesse terminar o seu discurso, o outro rapaz interrompe-o, dizendo que era apenas uma febre baixa e que quando ela voltasse ao normal, já não teria de sentir pena do seu velho. O sujeito pergunta ao chefe se acha que as coisas vão voltar ao normal. Ele próprio não parece ter a certeza, mas costumava acontecer que a informação do governo chegava a cada 20 minutos. Agora que a internet caiu, o governo aparentemente desistiu.
Este arrefecimento pode ser o castigo de Deus por todos os pecados da humanidade. O guarda alegou injustiça porque, de alguma forma, Deus não castiga pessoas como Lodelong. O bandido diz que agora é o governante do local, porque criou uma ordem muito harmoniosa na sua opinião, que agora todos são obrigados a observar para evitar problemas. No entanto, na verdade, simplesmente ordenou aos seus homens que retirassem toda a comida dos apartamentos. Caso contrário, o aquecimento seria cortado, revelou o guarda. O bandido sorriu e questionou-se. Não é este o plano perfeito? Quid pro quo. É assim que o mundo funciona. O velho Joe teve muita vontade de dar um murro ao homem por ter dito aquilo. Não é justo que um sujeito destes não seja punido pelos seus pecados. Todos colherão as recompensas se quebrarem a ordem dada pelo homem. Lu referiu que o sujeito do apartamento 409 tinha deixado este mundo, expressando sarcasticamente pena pela situação. O Sr. Mo. O velho Joe nem queria acreditar no que estava a ouvir. Afinal, tinha sido Mo quem o salvou do monstro naquela mesma cave. Ao mesmo tempo, no consultório médico, o doutor Zoe diz ao rapaz que pode ir ao consultório assim que terminar. Mo responde que o médico provavelmente terá de esperar um pouco. Por algum motivo, tem muita dificuldade em vestir-se. Com grande dificuldade, veste um avental médico. Sentindo-se muito trêmulo e fraco, aproxima-se do doutor. Zoe. O médico questiona-se se sabe há quanto tempo está neste estado. Do ponto de vista de Mo, já passaram algumas horas. Mas o médico responde friamente que já passaram 6 dias. Horrorizado com o tempo perdido e com o quanto já aconteceu, o rapaz percebe que os bandidos já tomaram conta de tudo. A rapariga informa que Lu controla todo o sistema de aquecimento. A sua condição, ou as pessoas lhe dão comida, ou o líder desliga o aquecimento. Ela continua dizendo que várias famílias foram forçadas a sair para procurar sustento. Mas agora sair é muito perigoso. E todas as pessoas corajosas que saíram provavelmente já não estão entre nós. Uma memória passou pela mente do miúdo. Quem era este Lu DeLong e do que era capaz? Ele sempre foi apenas um animal vil. Mo pergunta ao médico se há alguma forma de curar o seu corpo. A menina sorriu com um cigarro nos dentes, deu uma passa e respondeu que há uma maneira, mas não é assim tão simples. Só que tem algumas condições, pois é uma médica invulgar e trabalha com prejuízo para si própria. Exalando uma grande nuvem de fumo, a doutora Zoe pergunta se o rapaz aceita a oferta que ela acabou de fazer. Mo questiona os termos específicos, mas diz que faz tudo. É do seu interesse aceitar, mesmo que o preço seja elevado com a sua vida em jogo. Em resposta, a rapariga caminha determinadamente até ao rapaz e segura-o pelo queixo, informando-o com um sorriso que agora será o seu rato de laboratório. Ela garante ao rapaz que não tem de se preocupar, pois a sua pesquisa não fará mal nenhum ao Mo. Como ela disse, está muito interessada nele. Sentindo uma mão na sua face, responde que concorda com a proposta do Dr. Zoe. Ela disse-lhe que tinha descoberto uma substância invulgar no sangue dele, mas ainda não estava claro o que era exatamente. Estas substâncias absorvem a radiação térmica. Ajudam o corpo a converter essa radiação em energia, que utiliza para os superpoderes. Isto acontece quando o corpo está com falta de calorias. No entanto, o corpo permanecerá neste estado até que uma certa quantidade de energia seja absorvida. Por outras palavras, o corpo de Mo está a passar fome, pelo que não tem energia e capacidade para utilizar as suas capacidades. Mo esclarece se precisa de comer várias vezes mais, ao que a doutora Zoe responde afirmativamente. Mas ela não tem tanta comida, precisa de a obter noutro lugar. O rapaz lembrou-se de que se estava a preparar para aquele momento. Respondeu que tinha uma ideia e que o médico não se devia preocupar com isso. Ao passar pelas escadas, Mo pensou no facto de que, ao ter tempo para ir à loja, tinha ganho uma espécie de proteção. Ficou feliz por estar preparado para algo que não poderia ter previsto. Ao ver os bandidos perto dos apartamentos, pensou que chegar lá seria um grande feito. E então já está na cobiçada porta que dá para o seu refúgio, entrando à direita. Carrega no leitor de impressões digitais. A porta abre-se, nada de inesperado. O que viu lá dentro chocou-o. O apartamento inteiro estava coberto de gelo. Quase todos os seus mantimentos estavam congelados e o aquecimento tinha sido desligado. Uma temperatura destas mataria facilmente qualquer ser vivo, quanto mais plantas.
Isto já não é um apartamento, mas sim um castelo de gelo semelhante a um congelador. De repente, uma caixa de chocolates chama a minha atenção. Ela está cheia de calorias. O mesmo chocolate que o rapaz passou a vida inteira a comprar para a sua amada. As mais recordações de Xiaoming invadiram a mente de Mo como uma maré. Da próxima vez, devia comprar chocolate a outra empresa para nunca mais pensar nisso. Dá uma dentada, mas percebe que nada muda. Não é suficiente, terá de comer mais. Um desejo animalesco apodera-se dele. Ele não consegue resistir. Moi, como um animal selvagem, ataca avidamente o chocolate e come não uma barra de cada vez, mas várias de uma vez, praticamente sem as mastigar. É tomado pela sensação de estar sob o sol escaldante. Uma sensação muito quente. Tudo o que sente é que é uma delícia e percebe que não tem forças para controlar o seu apetite bestial. De repente, os dois bandidos que já conhecíamos aparecem à porta. Ficam surpreendidos ao ver a porta do apartamento aberta, pois o patrão avisou que o inquilino tinha ido para o outro mundo. O chefe queria cortar o dedo ao miúdo para abrir a porta, conta um dos bandidos. Será que abriu sozinha? Os rapazes obviamente não sabiam com o que estavam a lidar. O ruivo reparou que havia muitos mantimentos no apartamento. Ao mesmo tempo, Mo já tinha consumido chocolate suficiente para gerar energia, e até mais do que precisava. O bandido viu a silhueta de um sujeito na escuridão, mas não ficou claro quem estava parado à sua frente e se essa pessoa abriu a porta. Entretanto, o doutor Zhou tinha concluído uma análise completa do estado de Mo. O que estava a acontecer dentro dele? Um estado ativo, um processo inverso, que afeta uma atividade neural. Neste estado, se ele ganhasse demasiado glicogênio, algo de terrível aconteceria. Um dos bandidos gritava que tudo naquele apartamento era agora deles, mas ainda não sabia o que os esperava. Mas Mo já estava imparável, tal como o doutor. Zhou disse, o glicogênio provocou uma certa reação. O tipo estava fora de controle. Até então, os tipos tinham ido limpar todos os apartamentos do piso. Começaram pelo apartamento 401. Dois jovens disseram que 80% das pessoas que não regressaram à casa morreram simplesmente congeladas. Entusiasmados com a ação, pegaram numa gazua e inseriram-na na fechadura, abrindo a porta com uma simples manipulação. A porta abriu-se, os meninos gritaram de alegria e entraram. Tinham o seu próprio ritual. Batiam os punhos uns nos outros, demonstrando o prazer do que estava a acontecer. O apartamento continha água, comida e dinheiro. Exatamente o que precisavam. No apartamento seguinte, número 402, o plano de ação é exatamente o mesmo: arrombar, invadir e recolher mantimentos. A porta abre-se. Os bandidos veem a mesma coisa: comida, água e dinheiro. O homem ruivo comenta que a este ritmo, em breve ficarão ricos. Tudo está a correr bem. O apartamento seguinte, a planta é exatamente a mesma. Tudo de acordo com o esquema elaborado. Só que desta vez descobriram que o apartamento estava vazio, mas isso não os impediu de celebrar o sucesso da invasão. Apartamento 404, tudo conforme o planeado. Uma fechadura arrombada, um arrombamento e... algo está errado. Talvez haja algum erro neste apartamento. Erro 404, apartamento não encontrado. Os rapazes disseram que tinham percebido e foram assaltar o apartamento ao lado. Às 72 horas. Cena do acidente. O Dr. Zhou observa os restos de algo incompreensível após a situação com o guarda e o monstro. Pergunta-se o que aconteceu aqui e está determinada a descobrir. Uma substância de origem desconhecida chamou a atenção da menina. Ela reuniu o material num saco para levar para a pesquisa. Na sua visão lateral, a médica reparou numa câmara de segurança. Provavelmente, ela teria de assistir às filmagens e descobrir a verdade por si mesma. Nesse momento, os sinais de perigo estavam a ser transmitidos pelo sistema de som público, juntamente com pedidos de distribuição racional de provisões. O sinal era muito alto, tão alto que absolutamente toda a gente conseguia ouvir. Num dos apartamentos, estava um casal com uma criança pequena. A criança não percebia o que estava a acontecer. A senhora Fang também estava no seu apartamento. A transmissão televisiva tinha parado. Os bandidos transportavam o segurança, que estava inconsciente, para uma sala nas traseiras. O ruivo reparou que o velho era bastante pesado. O seu colega lembrou-lhe que o chefe lhe tinha ordenado que também ficasse de olho na caldeira.
Agora todo o prédio deve pagar-lhe uma pequena homenagem. Em troca do aquecimento dos apartamentos, era essa a sua condição. Um dos vizinhos, um tio barbudo com uma garrafa, está parado à porta e diz que o velho parece ter enlouquecido. Um colega mais novo diz que não se parece nada com o seu parceiro. Lu DeLong dirige-se aos moradores através do alta-voz, pedindo atenção à sua mensagem, para que todos percebam a gravidade da situação. Colocou o dedo na alavanca responsável por operar o modo mãos livres através do sistema de som público. Bandit disse que simplesmente desligaria o aquecimento de todos para conservar recursos e desligou as comunicações. O lado negro de Mo, que lhe dá superpoderes, ficou à frente do lado luminoso do jovem, que ficou para trás. O lado bom do rapaz não sabia o que esperar deste diálogo. O lado negro do tipo inicia a conversa perguntando se o lado luminoso odeia ele. Parecia que a última coisa boa que restava naquele sujeito estava fechada a 7 chaves. Ainda assim, esta parte da sua personalidade chegou confusa, sem perceber de quem estava a falar. Lo DeLong. A escuridão dentro do sujeito pronunciou esse nome. Será que o lado da luz o odiava? Aquele nome desencadeou tudo o que de negativo poderia existir naquele sujeito. Os seus olhos ficaram vermelhos, e uma incrível explosão de energia estava prestes a explodir. A pergunta parecia mais retórica. Tudo o que de bom havia naquele sujeito desapareceu num instante, restando apenas ódio e um desejo brutal de lidar com aquele bandido. Moy levantou o homem no ar. Estava simplesmente tomado por emoções negativas. Este parecia ser o fim de tudo o que de bom tinha nele até então. Já não era possível ser gentil com quem não merecia, a escuridão tinha vencido. No lugar do desconhecido, apareceu de imediato o próprio Lu DeLong. Mo viu-o e ouviu-o com clareza. Disse que a carne humana sabia a carne de vaca, só que não a comia. Lu DeLong vai pagar por isso. Moy atirou o homem desconhecido para longe de si com toda a força. O tipo voou pela janela e caiu rapidamente até atingir o asfalto. Lá embaixo estava um grupo de pessoas com mochilas. Parecia que estavam apenas a explorar a área. Um dos elementos do grupo disse que o homem caiu até o 4º andar. Ninguém percebeu como ou por que isso aconteceu. O rapaz de cabelo verde ficou aterrorizado ao ver Mo a destruir tudo no caminho para o seu objetivo. Simplesmente avançou com absoluta confiança, tomado pelo poder do ódio. Bandit não sabia exatamente o que estava à sua frente. Um monstro ou um alienígena. Mas era óbvio que já não era humano. Havia um brilho intenso à sua volta, semelhante às luzes do norte que toda a cidade tinha visto antes do apocalipse do gelo. O bandido percebeu que não tinha qualquer hipótese contra aquela coisa. Mesmo assim, decidiu tentar. Correu e abanou o taco de golfe, mas Moy era imparável. Já vira o rosto de Lu DeLong em todo o lado, inclusive neste caso. O tipo passou direto pelo bandido. Parece que não aconteceu nada, mas é apenas um aquecimento. Tacada de taco. Sem acerto. É como se o Moy tivesse desaparecido no ar e o taco tivesse apenas tocado no ar. O bandido nem teve tempo de se aperceber de qualquer movimento por parte do sujeito. Virou-se para tentar localizar o sujeito, mas mesmo com os olhos era quase impossível acompanhá-lo. O jovem, tomado pelo ódio, chamava ostensivamente o bandido para se divertir. Parecia gostar de o provocar. Enquanto o sujeito tentava atingir Mo com o cacete, este simplesmente afastava-se na direção oposta, sem fazer qualquer esforço. Mais uma vez, o golpe do cacete atingiu apenas o ar. O jovem não se importou minimamente com os movimentos extra do bandido. Percorrendo mentalmente as palavras do homem de que, se não quiser depender dos fortes, tornar-se a presa dos fracos, Mo percebeu todo o potencial das suas capacidades. Por uma fração de segundo, foi como se o rapaz estivesse absolutamente feliz com o que estava a acontecer e realmente gostasse. Apenas um piscar de olhos, um único segundo, uma corrida rápida e super velocidade, Mo mudou para sempre. Não hesitou, não teve medo, sabia o que queria e marchou em direção ao seu objetivo. O bandido não teve tempo de perceber o que estava ali a acontecer, enquanto a mão de Mo cortava o espaço a uma velocidade supersônica, como uma espada muito afiada. Alguém apareceu de repente à porta do apartamento. Parecia ser alguém familiar. Uma voz feminina chamou o rapaz e fê-lo regressar brevemente à realidade. Era Xiaoming. Mo virou-se para ver se estava certo. O que é que ela queria dele? Xiaoming apontou uma arma com conteúdo desconhecido ao rapaz.
Em apenas um segundo, o dardo atingiu o abdômen do jovem e era o doutor. Zou. Ela garantiu que não havia nada de errado com o dardo, apenas insulina. Funcionou muito rápido. O corpo do rapaz ficou mole e começou a deslizar lentamente até ao chão. A médica captou o objeto do seu interesse. Ela usou a insulina para decompor as calorias extra e funcionou. No entanto, assim que o rapaz começou a cair sob os efeitos da insulina e a sua visão do apartamento apareceu, ela conseguiu ver o quarto. Toda a sala estava coberta de paletes de rebentos de diversas plantas. Parecia realmente muito estranho, até suspeito. O Dr. Joe queria muito saber o que se passava ali.